Olá, queridos irmãos, é uma maravilha estarmos continuando firmes e fortes nessa jornada de conexão com o Criador. Estamos no nosso 9º dia e o tema é muito preciso, a continuação do que nós vimos no 8º dia. No 8º dia, se você se recorda, tratamos do movimento mundial. E agora, nesse momento, nós iremos analisar as 3 mensagens angélicas que estão descritas no capítulo 14 de Apocalipse. E com esse pensamento, eu quero lhe convidar a juntos meditarmos nesse texto tão especial e tão precioso para a nossa missão e identidade cristã e profética. No verso de número 6 e de número 7, encontramos o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse texto é profundo, você conhece. Aqui nós acabamos de ler a primeira mensagem angélica, e aqui nós temos uma referência muito grande da nossa identidade adventista. Porque a igreja adventista, ela é uma igreja profética fundamentada em Daniel e Apocalipse, especialmente por ela ter a missão de mostrar ao mundo as 3 mensagens angélicas. Já teve curiosidade de olhar o símbolo da sua igreja? Já teve curiosidade para entender o que significa o símbolo da igreja adventista? Pois bem, se você olhar bem o símbolo da igreja adventista, você vai perceber que, saindo da Bíblia, ali tem 3 chamas. E aquelas chamas, elas dão uma volta como se fosse por meio de uma circunferência. Essa circunferência seria o planeta Terra. E essas chamas dão a volta por essa circunferência e sobe, apontando para a nossa maior esperança, que é a volta de Jesus. Todas as nossas doutrinas estão fundamentadas na Bíblia, fundamentadas na Palavra de Deus. E aqui já quero deixar uma observação. Nenhuma de nossas doutrinas são fundamentadas na pessoa de Ellen G. White. Reconhecemos e entendemos que ela foi uma mensageira do Senhor, mas a mesma estava fundamentada e embasada na Palavra de Deus. A Igreja Adventista, como igreja da Bíblia, ela simplesmente tem toda a sua fé embasada nas Escrituras Sagradas. E eu quero que você entenda que nós divulgamos as 3 mensagens angélicas, anunciamos esse evangelho bíblico, e a tendência profética é que esse evangelho seja pregado no mundo inteiro. Por isso que esse movimento é um movimento global, é um movimento mundial. E quero ler um outro texto aqui para vocês, porque ontem nós falamos um pouco da expectativa dos pioneiros adventistas. Por que Jesus não voltou? Por que Jesus não veio em 1844, no dia 22 de outubro? É simples. Em Apocalipse capítulo 10, ali João ele tem uma visão e ele vê um anjo. Esse anjo não é um anjo qualquer, é uma personificação do próprio Deus. Exatamente. É o próprio Deus ali na pessoa do filho dele. E aí está a questão. Porque quando João ele pega o livrinho desse anjo, o anjo entrega o livro, ele come e na sua boca é doce como mel e no estômago fica amargo. Ou seja, o desapontamento que os primeiros adventistas enfrentaram já estava profetizado. E por que eles passaram por esse desapontamento? Está escrito na Bíblia. Aqui diz, no verso 10 e no verso 11, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. E agora está a explicação por que essa amargura. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha, posso dizer para você, adventista, conhecedor da Palavra de Deus, que privilégio você tem de conhecer a verdade da Bíblia. Que privilégio você tem de conhecer as preciosas promessas de Deus, não acreditando no disse-me-disse, nas falácias que o mundo apresenta. Você acredita naquilo que o Senhor Deus falou.
o que Deus proferiu. Agora, ao mesmo tempo que nós temos esse privilégio de conhecermos a verdade e não podermos ser enganados por pessoas com ensinamentos errôneos e doutrinas de homens, nós temos uma grande responsabilidade de falar para as pessoas que Cristo Jesus está voltando. O Evangelho precisa ser pregado. O Rei do Universo, ele está voltando para julgar a Terra. O Criador do Universo está prestes a vir e nós precisamos salvar pessoas. Eu sei que muitas vezes os pastores adventistas, eles têm um ministério de forma integral e alguns irmãos da igreja até pensem o pastor que tem essa missão de pregar todo o tempo, de anunciar o reino eterno, ele vive para isso, mas eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã, você pode ser um pastor sendo médico, você pode ser um pastor sendo dentista, você pode ser um pastor sendo advogado, você pode ser um pastor sendo empresário. Sabe por quê? Porque você, como conhecedor da palavra de Deus, você está sendo chamado para salvar pessoas. O que eu quero dizer, querido irmão, querida irmã, você pode ter sua profissão, pode ser um médico, pode ser um dentista, pode ser um advogado, pode ser um empresário, mas você pode ser um dentista que é pastor. Você pode ser um pastor disfarçado de dentista. Você pode ser um pastor disfarçado de médico. Você pode ser um pastor disfarçado de advogado. Porque você exercendo a tua profissão, você não pode esquecer da tua identidade e da missão que Deus te confiou. Acima do trabalho profissional que você exerce, Jesus quer que você exerça o trabalho espiritual de salvar pessoas. Porque tudo que nós temos aqui nessa terra, amados, carro, apartamento, trabalho, status, tudo isso nós não iremos levar para o céu, mas pessoas nós poderemos levar para a eternidade. Que esse seja o teu desejo e o meu desejo. Que em nome de Jesus nós possamos proclamar o Evangelho baseado na palavra de Deus.